Tô de frente hoje com uma cantora que tem 28 anos de idade e 21 anos de carreira. Pois é, Sandy Lima. Ela assinou seu primeiro contrato assim que aprendeu a escrever, aos 6 anos de idade. Com o Júnior, seu irmão, ela formou uma dupla arrasadora que vendeu mais de 17 milhões de CDs e DVDs, lotou teatros, arenas e estádios e conquistou o respeito e a admiração de todos os segmentos da música popular brasileira. 5 anos atrás, ela iniciou carreira solo e hoje, mulher feita, casada, consagrada, Sandy vem aqui falar da vida, dos caminhos ensinados pela música, da fama precoce, de família e de futuro. E imagine, muito obrigada por estar aqui, mas eu não vou resistir, eu vou fazer essa molecagem. Você tem feito muita sacanagem? Por causa daquela propaganda lá? A loirice deixa a gente assim um pouco, né, mais sacana, talvez. Devassidão? Você tá naquela devassidão ainda ou não? Eu tô com o contrato assinado, né? Então falta ainda uma propaganda pra cumprir o contrato. Então você continua muito assanhada. Tô muito assanhada. E tá dando o que falar até agora ainda. Faz tempo já que Você imaginava que ia ter a repercussão que teve dessa maneira? Eu imaginava que ia ter uma boa repercussão, uma grande repercussão. Por causa do nome da marca, né? Mas... Não! Que por causa do nome da marca. Porque você associada àquela palavra que significa alguma coisa é que mexe com a cabeça de todos os brasileiros acostumados com a Sandyzinha princesa. Exatamente. Mas era essa a ideia do marketing da campanha, né? Que, na minha opinião, foi muito bem feito até. Então, eles queriam mesmo fazer barulho, dar buchicho, e acho que conseguiram atingir o objetivo, né? Me chamando, porque ninguém imaginava o meu nome associado a essa marca. Ninguém, ainda mais que a primeira garota propaganda tinha sido a Paris Hilton. E, né, tem uma imagem oposta à imagem que ainda eu tenho hoje, infelizmente ou felizmente. Por que infelizmente e por que felizmente? Infelizmente porque não é uma imagem real e, assim... hoje em dia já está muito mais tranquilo. As pessoas não querem muito que você cresça, é isso? É como se fosse isso? Parece isso. As pessoas demoram um pouco para perceber que eu cresci. Depois que eu casei, melhorou um pouco. Parece que entenderam, ela é adulta e tal. Mas ainda não é 100%, assim, que as pessoas... da imagem percebida pelas pessoas, né? Assim, não é 100% das pessoas ainda que já perceberam que eu cresci, que eu sou uma mulher, que essa coisa de menininha, princesinha, não sei o que, não tem nada a ver. E foi uma imagem criada pela mídia. O felizmente que eu falei é porque também, por um lado, assim, como eu sempre fui uma pessoa muito séria, sempre levei meu trabalho muito a sério, sempre tive essa conduta de pessoa séria, que não dá escândalo, que não sai na mídia... com bobagem, dando polêmica, gerando polêmica e tal, eu tenho uma imagem também de muita credibilidade. E isso é muito bom pra mim, né? Lógico que é. Agora, enquanto você foi falando, eu pensei no seguinte: se as pessoas não querem que você cresça, talvez passasse pela cabeça delas que esta menina não toma álcool, não é? E eventualmente você cresceu e pode tomar se quiser, não é isso? Sim. No seu casamento você bebeu o quê? Bebi champanhe. O suficiente pra ficar de pilequinho ou não? Não, acho que talvez um pouquinho alegrinha, assim, porque esse é o máximo que eu gosto de chegar. Não gosto de ficar bêbada, né? Porque aí a gente nem aproveita direito as coisas e eu não gosto de sair do meu controle. Então, se eu bebo um pouquinho, eu bebo socialmente um vinho, uma champanhe de vez em quando, uma coisinha assim. E aí eu gosto de chegar, às vezes, até o ponto de ficar só alegrinha, um pouco mais extrovertida. Aí a gente aproveita bem. O que você faz quando fica extrovertida, Sandy? Nada demais. Acho que eu fico um pouco mais sincera. Eu sou muito sincera, mas eu fico mais ainda e o filtro diminui, né? Vem cá. E essa loirice? Você já tinha sido loira na vida, não? Eu já tinha tido mechas bem claras, assim, quando eu tinha o cabelo comprido. Eu já tinha ficado quase loira, com as pontas loiras, assim, mas o cabelo todo loiro tão claro nunca tinha tido. Gostou? Gostei. E tem gente que diz, gente que é morena e que se transforma em loira, diz que o mundo é diferente para as loiras. Você tá sentindo isso ou não? Ainda não. Porque... eu acho que comigo os parâmetros mudam um pouquinho. Eu acho que por eu ser artista, quando eu chego em algum ambiente, assim, às vezes causa uma certa comoção, sabe? Não consigo sempre, passar despercebido. estando morena ou loira. É isso?
então só por ser famosa, não por ser beleza, qualquer coisa assim. E com todo respeito ao seu marido, os homens, você notou que ficaram mais interessados depois da loirice ou também incorrem na mesma coisa que todo mundo com os famosos? Pensando bem, sabe que assim, eu experimento essa coisa de ser anônima de vez em quando, né? Quando eu saio do Brasil. E aí eu posso perceber se a pessoa me olha porque me achou bonita, se a pessoa olha porque alguma coisa chamou atenção, porque não sabe que eu sou famosa, né? E aí nos Estados Unidos eu fui depois que já estava loira, e eu lembro que passeando lá, acho que eu chamei um pouquinho mais de atenção. Viu? Eu acho que sim. Então é verdadeiro isso. Que coisa, bom, eu né? já fiz o caminho contrário, né? Já andei morena por causa de novela. Ah. E eu achei mesmo que... Bom, eu sou meio grandona, né? Você sabe. E conhecida, mas eu passava um pouco despercebida, morena. É? É. Nossa, eu gostei muito de ser morena, sabe por quê? Eu tava com o cabelo, né, quase preto antes de ser loira, e às vezes me dá até uma saudadezinha. Aí eu falo, não, vou ficar mais um pouco. Eu não enjoei ainda, sabe? Eu fico até enjoado quando eu mudo o cabelo. Mas eu gostei de ser morena, com o cabelo quase preto, porque ele curto e moreno, eu achei que ele dava uma personalidade forte. Bom, nós estamos aqui parecendo as comadres falando num cabeleireiro, não é isso ou não? É, mais ou menos. Eu falei do álcool, né? Que é muitas vezes associado ao descontrole, aos excessos. Bom, excesso existe em qualquer lugar, mas no mundo do show business, que é muito visado, isso acontece bastante, é muito noticiado. Você conhece gente que não chegou a não conseguir controlar o consumo de álcool? Ah, conheço. De vez em quando, em festinha, em algum lugar assim, a gente vê. E drogas? Droga também é muito associado a show business, porque é mais noticiado. A droga tá em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas já chegou perto de você a droga também? Já. Principalmente maconha, que é uma droga mais leve. Você chegou a provar? Não, nunca provei. Nunca teve a curiosidade? Eu não tenho curiosidade exatamente porque eu não gosto de sair do meu controle. Como eu já tomei porre e já fiquei bêbada e muito bêbada e não gostei, então eu não quis experimentar outras coisas. Já experimentei cigarro, achei super amargo, não gostei mesmo. E cheguei a uma conclusão, só se vicia em cigarro quem quer. Porque o primeiro momento, assim, não é nem um pouco gostoso, Que idade você tinha quando experimentou? Acho que 13 ou 14, por aí. É que acho que na minha idade de 13, 14, era muito proibido. Então... Era legal. Era legal, ainda que você ficasse tonta, passando mal, entendeu? As pessoas queriam, né? Agora, recentemente, você foi ao lançamento do documentário Quebrando o Tabu. Que propõe uma mudança nas políticas de combate às drogas. Eu gostaria de saber se você é a favor da descriminalização da posse e do consumo de maconha, por exemplo. Olha, eu achei muito interessante a discussão do filme. Eu acho que quebra, assim, o nome do filme é Quebrando o Tabu, né? Eu acho que quebra tabus mesmo. Pode mudar muito a visão de muita gente, principalmente as pessoas mais preconceituosas em relação a isso. Eu não tenho preconceito, tanto é que às vezes alguém fuma perto de mim, eu não falo nada, não tenho problema nenhum com isso. Principalmente, né, com relação à maconha, que é mais leve e tal. Agora, eu acho que, assim, a minha opinião é que, do jeito que tá, não pode ficar. Porque só vem piorando. Proibindo do jeito que tá e punindo quem usa. E a política de repressão do jeito que tá hoje só tá fazendo aumentar o número de usuários, só tá fazendo aumentar a criminalidade, tá tudo um caos, né? O tráfico tá cada vez dominando mais, né? E eu acho que tem que mudar alguma coisa. Eu não sei exatamente como a gente faria isso, até porque, assim, no filme a gente vê muito os exemplos dos outros países onde já implementaram essas mudanças, né? Uma maneira diferente de encarar essa coisa das drogas, como Portugal, como Holanda e tal. Mas são países muito menores, são países com um nível de cultura muito diferente, com uma educação muito diferente do Brasil. Então tem que ver o que funciona para nós aqui. Então eu não sei te falar, não posso dizer assim, eu sou a favor ou eu sou contra. Eu entendo, eu compreendo, estou com você, acho muito inteligente essa sua posição, porque é isso mesmo, acho que o caminho é encontrar a fórmula para o nosso país, não é isso? O nosso país, é isso que eu acho. A sua carreira foi muito bem cuidada pela sua família, Sandy, desde o início. Você e seu irmão tiveram muita proteção. Mas vida de artista não é fácil, né? Não. Sempre existe pressão, cobrança. Como é que vocês lidavam com isso?
E aí eu quero perguntar, é verdade que aos 13 anos você teve uma gastrite? É verdade. Você é esse tipo de pessoa que é essa cordialidade, essa calma por fora e aí vai fazendo uma boa de uma úlcera, uma gastrite aí por dentro? É assim? Exatamente. Então, assim, a culpa da gastrite é toda minha. Não é culpa dos meus pais, da minha profissão ou de quem me ajudava a conduzir a carreira, da gravadora, nem nada. É minha, porque o meu irmão levava exatamente a mesma vida que eu. E nunca teve? E nunca teve. Ele lidava com as coisas de uma maneira diferente. Eu sou muito tensa, muito autocrítica, muito Estou te exigente. achando mais leve. Mas acho que eu tô mais leve. Tá, não tá? Acho que eu tô. Menos guardada. Tô te achando guardada no sentido de defendida. Mas acho que isso vem com maturidade, né? Acho que a gente vai ficando mais velho e vai aprendendo a relaxar onde pode, saber onde pode relaxar, saber até onde pode confiar. E também acho que a gente vai ganhando uma confiança em si próprio. Eu trabalho muito pra isso, porque eu tenho alguns probleminhas de autoconfiança, assim. Tem? Tenho. Até hoje? Até hoje. Em que área, por exemplo? No meu trabalho. Às vezes eu faço alguma apresentação e saio de lá infeliz, falando, meu Deus, eu não cantei bem, ai, não foi bom, ai, não sei o quê. E aí encontro alguém, um artista renomado no bastidor e me fala, nossa, foi lindo. Sabe? E aí eu falo, poxa, mas eu tinha que acreditar nessa pessoa. Essa pessoa entende mais do que eu e tá falando que foi bom, por que eu acho que não foi bom, sabe? Como assim? Então, assim, é um negócio difícil de lidar ainda, é um trabalho interno muito grande, eu faço análise, inclusive pra isso, não só pra isso. Você faz análise há quanto tempo? Há 10 anos. Um homem ou mulher? Com mulher. É? Por que você escolheu mulher? Não escolhi pelo sexo, escolhi porque foi uma indicação e por acaso era mulher. E dá super certo pra você? Muito certo. Quando você vai, ela fala muito ou só você fala? Eu falo muito mais que ela fala de vez em quando. Quer dizer, é você dizendo pra se ouvir, pra de repente... Ah, então era isso, é isso. Tem momentos incríveis de epifania. É mesmo? Eu acho que a análise é bem isso, né? A gente mesmo chegar à conclusão e ela ajuda a conduzir, assim, pra gente se entender e chegar às conclusões necessárias. Né, eu acho que é um caminho mais solitário, aí ela tá ali para ajudar só. Então, eu posso concluir que o seu maior problema sempre foi a autoconfiança? Quer dizer, você deve ter sido tão cobrada desde cedo a atingir o seu grau de excelência que qualquer coisa, qualquer notinha, você deve achar que é um desastre. Então, eu fui cobrada por mim mesma. Pra atingir algum grau de excelência, não é bem Mas aos excelência. 6 anos de idade você não tem essa consciência. Não, mas pensa bem, eu não sou só assim na minha profissão, eu sou assim na minha vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, não, 9, na terceira série, eu não sei se eu já contei essa história pra você, mas enfim, posso repetir. Eu tirei uma nota em matemática, eu nunca fui muito boa de matemática, eu era melhor na área de humanas. E aí eu tirei uma nota tipo 8, assim, de matemática. E aí eu comecei a chorar desesperada quando eu vi meu boletim. E a minha mãe tinha que me consolar, porque a minha mãe não cobrava de mim o quanto eu cobrava. E aí eu falava, mas eu não posso, eu queria tirar 10, porque nas outras todas eu tiro 10, porque que em matemática eu não consigo tirar 10? Sandy, mas você não precisa ser perfeita, minha mãe falava. Mas não é isso, tá bom, 8 tá ótimo, você foi bem. Mas você falou, então, o que me parece ser o segredo. Você não precisa ser perfeita. Em algum momento, provavelmente lá para trás, desde o comecinho, você talvez tenha introjetado aí que as pessoas vão me amar se eu for perfeita, é isso? Talvez. Porque você é tão exposta há tanto tempo, desde tão menina, a imagem exposta, e você deve ter visto desde sempre que tem uma expectativa. Tem uma expectativa. É mais que... Não é bem a pressão, é uma expectativa. Isso eu sinto bastante. E aí você acha que tem que cumprir com essa expectativa? Corresponder, acho que sim. Mas isso, por exemplo, aos 9 anos, eu ainda não tinha essa noção tão grande de sucesso, de expectativa, de cobrança de fora. Então, eu já era uma coisa da minha personalidade. Acho que aí juntou uma coisa com a outra, né? Bom, eu espero que você esteja fazendo hoje coisas bem esculhambativas para ficar mais... Aí eu quero saber se você está fazendo alguma. Nós estamos terminando o primeiro bloco de Frente com a Sandy. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.